Olá, estamos em meados de outubro de 2024. Eu sou Juan Brandt, sempre falando sobre psicanálise e temas que vão em torno, sociedade, família, às vezes da filosofia. E hoje eu venho falar a partir de um pedido de uma pessoa que me segue, Atos Fabribinski, algo assim, tá? Ficou difícil porque eu lembro assim mais ou menos do e-mail. E essa pessoa me perguntou se eu poderia falar de dois temas. Um seria o toque e o outro seria TDAH. Bom, eu vou começar então hoje pelo toque. TDAH fica para uma outra oportunidade. Mas ele quer que eu fale a partir da psicanálise. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, essa coisa do toque não é um termo psicanalítico, é um termo que foi cunhado com as iniciais do transtorno obsessivo-compulsivo. E esta é uma classificação também que não pertence à psicanálise, e sim pertence à psiquiatria. Ao se procurar nos manuais de saúde mental, vai se encontrar esse transtorno. Então, o CID, Classificação Internacional de Doenças, vai ter lá um espaço para esse transtorno. A psicanálise não pensa a partir da ideia de transtorno. Ela começa a partir da obra do Freud. Então, Freud, no final do século XIX, ele faz uma primeira tentativa de classificação no campo da saúde mental, a partir desse olhar de quem está enxergando que existem mecanismos inconscientes e que existe trauma e recalque. E ali ele faz um posicionamento relativo à neurose obsessiva, à histeria e às fobias. Seriam 3 mecanismos de defesa. E um quarto mecanismo, que ele aí subentende, seria a psicose. Então, é dessa noção ali, naquele momento, que ele vai construir a visão da psicanálise para esses 4, vamos dizer, campos da doença mental. Estou usando essa palavra, esse termo um pouco forçado. Mas, nesses 4, como eu já disse, está lá a neurose obsessiva. Bem, no andar da obra de Freud, esta neurose obsessiva, ela também passa a incorporar a questão da compulsão. E a partir daí nós temos também a ideia da repetição. Então, existe uma coisa obsessiva que acontece, existe uma compulsão, ou seja, a pessoa atua compulsivamente em favor de algo que nós enxergamos como um sintoma obsessivo, e isso nos remete à repetição, Então seriam mecanismos que se repetem. Existe um termo cunhado por outro psicanalista chamado Michel Balit, que vai colocar isso dentro de um campo que ele denominou automatismos. E podemos ver dessa forma assim, são automatismos. Agora, precisamos entender de onde vem isso. Diz o Freud ali que todos os mecanismos de defesa, eles surgem a partir da noção dele de trauma e recalque. Ou seja, terá acontecido alguma coisa com a criança que foi traumática. E esse termo traumático, ele vai ter uma noção correlata ao que seria um trauma físico, mas seria um trauma psíquico. Pensa Freud que o trauma psíquico, ele está presente quando alguma coisa no espaço ocupado psiquicamente pela criança, funciona para ela como trauma. Então, podemos imaginar que ela é atingida por alguma coisa que marca o psiquismo dela.
E essas marcações, nesse pensamento de Freud, teriam uma base na sexualidade e também no susto. Pelo menos assim que ele coloca nesses tempos. Começa pela sexualidade, depois ele inclui o susto. A gente percebe que em cima disso vai se instaurando também um bom debate sobre medo. Então o medo está ali junto. Temos um susto, o susto está relacionado a medo, alguma coisa, né? E a sexualidade. Mas que sexualidade é essa? A gente sempre tende a entender a palavra sexualidade conforme a conotação contemporânea ou a do senso comum. A psicanálise não postula isso. Ela vê sexualidade a partir da noção do que Freud chamou polimorfo perverso. Ou seja, todo bebê ele tem o corpo todo erotizado ou com capacidade erótica para ser estimulado. Então, você pode imaginar que até cócegas estão no campo da sexualidade. E a própria mamada está no campo da sexualidade. Mas, repito, não tem nada a ver, nesse momento, estamos falando de bebês, de crianças com sexo. Essa é uma questão central, porque se a pessoa não entende isso, é melhor procurar ler outros livros. Então, ali tem esse tipo de sexualidade, tá? Bem, e isto envolve figuras parentais, os objetos primários, mãe, talvez pai, pessoas próximas, que levam a criança a sentir, a perceber que alguma coisa aconteceu que remete ao mesmo tempo a prazer e desprazer. Prazer na medida em que atinge o corpo de alguma forma que ela não entende, mas que é gratificante. E desprazer na medida em que junto alguma coisa de incômodo, assustador e que remete ao desamparo. O susto entra ali justamente mostrando à criança que talvez ela esteja sozinha com suas dores e prazeres. Sozinha por quê? Porque talvez a mãe, o pai estejam envolvidos em outras atividades que, na opinião de Freud, remetem à sexualidade, e aí então ela entraria no desamparo. Bem, mas todos esses registros dessa experiência primordial, eles estão ali marcados e eles vão ser reencontrados sempre que uma experiência análoga surge. Então a imaginação começa a trabalhar em favor do reencontro da experiência anterior. E esse reencontro vai estabelecendo marcas associadas de uma série de eventos na vida da criança, que vão sempre remeter a esse binômio prazer-desprazer, que tem essa questão dessa sexualidade assim entendida, mas que tem um medo incluso, que veio daquele susto. Então, todos esses processos, eles vão redundar numa forma neurótica, ou até psicótica, diz o Freud também. Na forma neurótica, os caminhos seriam neurose obsessiva, histeria e fobias. Bem, toque é algo que se refere à neurose obsessiva. Nós, na psicanálise, não trabalhamos com a ideia de transtorno, mas a psicanálise sim. Então, o que seria o transtorno obsessivo compulsivo? Seria uma neurose obsessiva que foi reativada seguidamente, causando prazer e medo, e esse sujeito infantil começa a desenvolver formas de lidar com isto que é assustador e ao mesmo tempo é atrativo. Então, naquilo que é atrativo é procurado, naquilo que é assustador deve ser evitado. Daí que esta pessoa portadora de neurose obsessiva, ela vai desenvolver mecanismos para se aliviar, sossegar
e evitar. Então, são mecanismos voltados para evitar o reencontro do prazer com a dor que ali está envolvida, que é a dor do desamparo, do susto. E daí os mecanismos típicos de repetir, por exemplo, segurar uma maçaneta, lavar as mãos seguidamente, coçar no mesmo lugar. Existe até uns quadros que um outro psicanalista chamado Ferenczi abordou, que são as compulsões de simetria. A pessoa, por exemplo, encostou este cotovelo em algum lugar, aí precisa encostar o outro cotovelo para ficar empate. Ela não suporta o desempate, tá certo? Se pôs a mão aqui, era preciso daí colocar aqui. E junto entram então também as ideias ruminantes. A pessoa começa a colocar ideias que servem para evitar chegar na situação causadora dessa angústia toda. Então são as chamadas ideias obsessivas. Então as ideias obsessivas costumam andar junto com os atos compulsivos. Então seria ideias obsessivas e atos compulsivos. Agora você imagina isso vindo, por exemplo, na hora de sair. E aí a pessoa, pelo que representa esse sair, entra nas suas ideias obsessivas e seus atos compulsivos. E aí demora a se arrumar, ou a terminar a toalete. E começa a esfregar as mãos, a se lavar repetidamente num lugar. Agora, se lavou o joelho esquerdo, precisa lavar o joelho direito, precisa voltar. Não. Aí a pessoa pisou no lugar e de repente precisa pisar com outro pé no mesmo lugar ou num lugar paralelo. Isso tudo vai retardando. E interessante é que a maioria das pessoas esconde isto, luta para esconder, porque ela teme os apontamentos que os outros possam fazer. Ela teme o ridículo. Ela sabe que isso causa um olhar incômodo das outras pessoas, mas ela não consegue evitar isso. E a família muitas vezes tem dificuldade para aceitar isso. E é muito sofrido para todos, né? Existem, eu estava lembrando aqui de 2 filmes bastante interessantes sobre esse tema. Um se chama Toque Toque. É um filme espanhol que fala mostra uma recepção de numa sala, numa clínica. Estão lá 6 pacientes com toque. É muito interessante que o filme espanhol que ensina muito sobre os sintomas e as queixas dessas pessoas. Existe um outro filme, esse americano, com Jack Nicholson e outros atores excelentes. O filme ganhou alguns Oscars. Se chama Melhor Impossível. E ele fala de um escritor que também carrega esse quadro. E muito interessante a apresentação que fazem desse caráter obsessivo. Agora, é muito comum que a pessoa que padece desse mal, vou chamar assim desse mal, né, também traga questões hipocondríacas, muita preocupação com contaminação, bastante presente essa preocupação com a contaminação, e às vezes elege regiões do corpo para trazerem alguma doença, e talvez porque seus mecanismos de defesa tenham falhado. Essas pessoas costumam cair em quadros de insônia, graves por vezes, porque elas à noite, quando vão deitar, aí começam a ruminar pensamentos. Então é um sofrimento tremendo. Eu recomendaria que essas pessoas, a partir das 18, 19 horas, largassem qualquer atividade que estimulasse o pensamento e começassem a relaxar ao máximo, para terem uma noite de sono suficiente. Evitar estímulos ao máximo à noite. Não ficarem ruminando problemas. Elas tendem a fazer isso.
Mas, acima de tudo, elas não devem ser cobradas, os seus mecanismos devem ser deixados em paz. E a nossa experiência na clínica psicanalítica indica que eles têm um resultado bastante interessante no tratamento analítico, mas é um processo longo, não é rápido não. A gente às vezes está aí com o paciente por anos a fio, né, vai reduzindo os sintomas, eliminando alguma coisa ali, diminuindo a ansiedade. E aí está o ponto central. O obsessivo compulsivo, aquele que traz o toque, ele é um sujeito extremamente ansioso. A ansiedade dele é elevadíssima, justamente porque ele está sempre defrontando aquele ponto limite entre prazer e desprazer. Então, ele está sempre vendo o risco do reencontro de algo que é extremamente primitivo, que ele não entende, que ele não sabe. É muito importante também frisar que isso tudo são mecanismos inconscientes. O sujeito sabe que está lá esfregando as mãos repetidamente, está incomodado com isso, ele faz e tudo, mas ele não tem a causa remota. A causa remota a gente vai trabalhar analiticamente, perscrutando o inconsciente. E esse é o grande, vou chamar grande lance da psicanálise, é este potencial que ela tem de ir lá no fundo do psiquismo e ali começar a desvendar o que aconteceu com a criança que a levou a criar toda essa estrutura complexa para lidar com uma realidade que foi terrível no momento em que se apresentou a ela. O neurótico obsessivo está sempre lutando para dar conta de uma realidade assustadora. E ele precisa desses mecanismos para assegurar que a ansiedade se esvaia um pouco e ter alívio. Se ele não fizer cumprir esses mecanismos, ele não tem alívio. A ansiedade permanece elevada. E isto é contínuo. Tá? Então, se há alguém assim, a clínica psicanalítica pode fazer bastante. Tá? Podemos fazer muita coisa pela pessoa. A psiquiatria tem lá seus métodos por medicação e tudo, mas a gente percebe que a medicação ela inibe, mas não resolve. Resolver teria que ser perscrutando o inconsciente. Tá? E para o pessoal que fica, não vou na psicanálise, só fala de sexualidade, não é isso. Tá? A gente entende que houve algo nesse modelo, nessa questão que o Freud chamou de sexualidade, que foi lá na infância, mas a gente não está fazendo um atendimento de sexualidade. A gente está fazendo um atendimento que busca, por associação livre, interpretações, reencontrar cenas primordiais e suas associadas até o presente, que lá no princípio, segundo Freud, se instauraram a partir de algo relativo a uma sexualidade que se manifestou por uma criança que não entendia nada disso. Certo? Porque se ali essa sexualidade fosse entendida, compreendida, não haveria o quadro seguinte. Mas como uma criança poderia entender isso, se ela nada sabe disso? Então, por aí a coisa, daí susto, medo, noções de prazer esquisitas, complicadas, alívios que são alívios sempre temporários. Eu espero ter ajudado o Atos. A explicação que eu dei, se precisar mais, alguém mais quiser trazer questões sobre esse quadro, estamos aqui disponíveis. Escrevam-me, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos, um grande abraço e põe um like aí para mim, gente, é bom. O YouTube ajuda quem muitos likes tem. Eu, como não tenho tantos likes, pouca ajuda do YouTube eu recebo. Então, contribuições serão bem-vindas nesse sentido. Atendemos presencial e remoto na clínica. Também damos supervisão, damos formação para novos psicanalistas. Atendemos pessoas, atendemos casais, atendemos famílias.
Meu WhatsApp é 61, tá? Brasília, 61 99643 1886. Até, obrigado, hein?